Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu já falei um pouco sobre esse tema e, se eu não me engano, já comentei aqui também sobre uma história que aconteceu comigo, que eu uso como uma espécie de metáfora para refletir sobre a importância de mergulhar em si mesmo. E esse é o maior movimento que o ser humano deve fazer, né? Às vezes a gente pensa que é malhar, né? Estudar, trabalhar, namorar, esses são importantes também. Mas o movimento do mergulho em si é realmente o mais necessário, porque nós vamos realmente nos encontrar. E quando a gente faz esse movimento, a gente começa a se descobrir, né? É um movimento na busca de um autoconhecimento, numa busca de uma autotransformação. Fatores necessários para que a alma se cure, o corpo se cure e possamos viver uma vida mais plena. Mas a história que eu não sei se eu já contei essa história aqui na presença das minhas amigas aqui, né? Mas com certeza aqui no Centro Espírita Harmonia já. Que uma vez eu fui conhecer um dos paraísos do Brasil, né? Que não sei se vocês já conhecem, alguns de vocês, pelo menos na minha opinião, que é chamado Fernando de Noronha. E eu fui conhecer, realmente é um lugar belíssimo, recomendo a quem puder ir, passar pelo menos uma semana lá, recomendo mesmo, né? Além da beleza natural do lugar, há toda uma preocupação ecológica em relação à preservação das espécies nativas da ilha e da fauna marinha de lá, né? Então, é muito bom, é fantástico a experiência. E, logo no meu primeiro dia, né, eu que adoro praia, né, moro aqui perto de Piatã, então sempre gostei de praia, conheço umas boas praias pelo Brasil. E eu, logo quando eu cheguei, eu fui, junto com um grupo de amigos, mergulhar, né? A gente tinha um instrutor lá, né? Assim, aquele mergulho simples, né, de máscara e snorkel, né, aquele canudinho. Só que o próprio instrutor disse, ó, se vocês quiserem já ver alguma coisa, basta mergulhar aí na praia. A gente não precisa hoje pegar um barquinho e ir para longe e tal. E realmente é. E aí, quando eu dei o meu mergulho, nadei alguns poucos metros, eu me deparo com um tubarão. Quem já teve essa experiência não se esquece jamais, né? Ainda mais quando você não espera, porque se eu estivesse em alto mar, eu poderia até esperar. O susto talvez fosse menor, né? Mas na beira da praia, né? Um tubarão enorme, enorme dentro da minha mente, né? E aí eu saí desembestado, nadando para a beira da praia. E um amigo meu que estava próximo também, porque a gente foi num grupo, né? Ele me viu fazendo a mesma coisa, parece que ele olhou para mim, olhou para o tubarão e também fez, né? Quando eu cheguei na praia ofegante, percebo que meu amigo está lá, dando risada de mim. E eu pergunto assim, mas por que você está dando risada? Você também saiu nadando, saiu fugindo do tubarão? Ele falou, não, por duas coisas, né? Primeiro, porque o tubarão era enorme, né? Mentira, devia ter uns 60 centímetros, 80 centímetros. E segundo, porque você que achava que podia nadar mais rápido que o tubarão, né? Aí eu falei, não, eu não queria nadar mais rápido que o tubarão, eu queria nadar mais rápido que você, né? Brincadeira, né? Para ele ficar de comida de tubarão, né? Brincadeirinha. Mas o resultado disso é que depois me disseram que o ser humano não é a comida preferida dos tubarões lá na ilha, e em lugar nenhum no mundo, né? Muito menos em Fernando de Noronha, embora recentemente tenha tido o primeiro ataque de tubarão, naquela época ainda não tinha tido,
mas a própria vítima disse que ele que foi mexer com o tubarão, né? Por isso que foi atacado, né? Foi fazer, né? Pensar que era um cachorrinho, né? E aí o tubarão mordeu ele. Mas por que eu trago essa história, né? Sobre o mergulho, né? Primeiro que é um mergulho, né? Mas assim, para a gente buscar entender que quando a gente vai fazer esse movimento, a gente encontra algumas barreiras, né? Para a gente mergulhar, os instrutores disseram assim, ó, você não pode mergulhar com sua mochila, com nada dessas coisas, né? Você tem que se livrar desses pesos que você tem. A mesma forma, para a gente fazer esse movimento de mergulho em si mesmo, nós devemos também nos livrarmos de algumas coisas importantes, que é essa primeira barreira, que eu chamo que é a barreira da mágoa e do ressentimento. Para que a gente possa se conhecer melhor e fazer o movimento interior, a gente deve buscar quebrar essa barreira. Por que é importante? Porque, assim, a mágoa, o ressentimento, o rancor, ela tem uma característica que nos coloca para baixo, né? Como se fosse um peso mesmo. Nos prende a alguma coisa que nós não queremos. Nos prende ao passado e não permite que a gente realize as coisas, que a gente busque a transformação. E o que a gente percebe também é que mágoas e ressentimentos, embora muitas vezes a gente possa pensar que tiveram origem nessa vida, se nós formos olhar mais para trás, nós vamos perceber que guardamos rancores, guardamos essas coisas há inúmeras encarnações. É por isso que às vezes uma pessoa faz alguma coisa para o outro, você percebe a reação desse outro e diz assim, poxa, mas a sua reação com fulano foi exagerada, né? Obviamente é porque em você não foi tocado uma chave, um gatilho, né? Um complexo, como diz a psicologia, no outro em relação à mágoa e ressentimentos. Por que você não foi? Não sei, porque talvez você já esteja mais, não é totalmente imune, né? Nós ainda não somos espíritos perfeitos, né? Estamos no caminhar. Mas talvez a gente esteja mais ou menos imune em relação a algumas atitudes que podem magoar aquelas pessoas que são mais sensíveis, mesmo que elas não tenham um histórico que justifique nessa vida. Mas se você for olhar em vidas passadas, aí o bicho pega, né? É importante colocar isso porque, às vezes, nós espíritas, a gente usa a nossa história pregressa de vidas anteriores para justificar os nossos problemas atuais, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu não tenho jeito, eu já sou assim desde vidas passadas. Ou então, aquele sujeito, né, que vive a te chatear, né? Seja alguém que mora com você, alguém que trabalha com você, aí as pessoas falam assim, não, mas isso aí é o meu karma, né? Eu tenho que resgatar. Então, assim, olhar para trás em relação às nossas experiências no passado, seja nessa vida ou em vidas anteriores, ela não deve servir apenas para justificar, né, as nossas fraquezas, né? Ela deve servir para nós entendermos, né? Nós nos conhecermos, sabermos o que acontece aqui. Porque, assim, quem é que nunca fez besteira no passado, né? Nessa vida já cometemos algumas. Imagina em zilhões de vidas que nós tivemos, tá? Todo mundo cometeu besteira. Porque nós somos espíritos, nascemos simples e ignorantes, e vamos aprendendo no decorrer das inúmeras experiências na carne. Ou seja, uma boa parte das questões de mágoas e ressentimentos, rancores, né, coisas que nos aprisionam, estão
ligadas ao nosso passado. Em parte ao passado recente, que eu chamo de passado recente a essa vida que nós vivemos aqui, mas em outra parte a coisas antigas, em outras vidas, né? Se libertar de mágoas, ressentimentos, é fazer com que a gente vibre em uma energia diferente, onde a gente vai se permitir ser mais feliz, ser mais pleno, porque a gente não está mais preso a coisas que nós nem gostamos muito, né? É um instrumento de liberdade a gente fazer isso. Por isso que o perdão, né, é realmente algo que faz a diferença no ser humano. Porque quando a gente perdoa, quando a gente exercita o perdão, cada vez mais a gente vai deixar de lado mágoa, ressentimento. Eu não estou nem falando daquele ódio, né, por alguém. Aí já seria um outro tipo de barreira, né? Mas é necessário que a gente busque trabalhar isso, porque a falta do perdão, ela não é um problema do outro, né? É um problema seu, porque é você que não consegue se desvencilhar do outro. Ah, mas tem coisas que eu não vou me lembrar, porque está no passado, lá atrás. Sim, mas se coloque numa predisposição a perdoar as coisas, né? Se a gente se colocar na predisposição de perdoar, é algo fantástico, né? Que a gente vai começar a vibrar de outra maneira, porque se a gente continua a vibrar nessas coisas que nos atormentam, outras coisas parecidas são atraídas, porque nós começamos a formar na nossa mente um imã que atrai aquilo que a gente não gostaria que atraísse, mas que nós não soubemos resolver, né? Nós não soubemos resolver. Então, para se curar de mágoas e ressentimentos que a gente nem sabe que tem, busque se curar ou busque perdoar aquelas que você tem certeza que tem, né? Então, já é um exercício interessante, porque a gente precisa estar livre para poder trilhar melhor o nosso caminho. E aí, um outro ponto também, uma outra barreira que eu vejo nessa jornada do nosso mergulho, foi uma barreira que eu tive ao encontrar o tubarão enorme de 60 centímetros, né? É o medo, né? Nós temos medo, né? E o medo é um problema do ser humano. Claro, que eu não estou dizendo esse medo de preservação, né, da vida que eu tive ali, mas a gente, se qualquer um de vocês, não estou querendo salvar minha pele aqui não, né? Mas eu acho que se qualquer um de vocês encontrasse, mesmo que fosse um tubarãozinho daqueles, vocês sairiam nadando rápido também em direção contrária. Mas, quando nós resolvemos mergulhar dentro de nós, é importante que a gente se prepare, porque é possível que a gente encontre esses tubarãozinhos por aqui por dentro, né? Esses monstrinhos aqui dentro, porque nós ainda não nos conhecemos direito, né? E quando a gente começa a se conhecer direito, a gente fala, poxa, mas isso aqui sou eu, né? Pessoas que passaram por terapias, né, percebem isso. Não, mas isso aqui não sou eu, isso é invenção do meu terapeuta, né? Eu estou falando terapeuta, mas às vezes, assim, alguns amigos, parentes, familiares, mostram, né, para você aquilo que você nem sabia, ou se esqueceu de que é, né? Então, nós temos várias partes, e tem partes nossas que são mal resolvidas mesmo. Faz parte das nossas imperfeições. Nós não devemos descartá-las, empurrar para debaixo do tapete, fingir que não faz parte da gente. A gente deve buscar resolver, né, essas questões que fazem parte da gente. Então, o desafio desse medo em relação àquilo que nós vamos encontrar dentro desse mergulho
dentro dessa viagem, é extremamente importante, né, que a gente busque enfrentar, né? De vez em quando eu ouço uma frase que eu acho interessante, que diz assim: corajoso não é aquela pessoa que não tem medo, mas é aquele que resolveu enfrentar aquilo que lhe dá medo, né? A coragem não é a ausência do medo, mas é a vontade que você tem de enfrentar aquilo que te dá medo. Por que te dá medo, né? Por que você sente o medo de alguma coisa? Nós espíritas, por exemplo, não devíamos ter medo da morte, né? Eu não devia ter medo do tubarão, mas tenho, né? Há uma preservação, há um instinto de preservação nossa que se sobrepõe a um entendimento de que nós somos imortais, né? Mas se nós somos imortais, por que temos medo da morte? Porque a gente acha que mas não é tanto, né? A gente acredita em espíritos, mas se aparecer um espírito aqui se materializar, 90% da sala sai correndo, não é não? Do salão. Os outros 10 é porque ficaram paralisados de medo. Não, tem gente que não, tem gente que está acostumada a ver espírito, né? Não é para ter medo, né? Somos nós mesmos, nós somos espíritos. Por que ter medo de espírito? Né? Por que ter medo de pessoas que somos nós? Não, mas eu tenho medo de espírito obsessor, né? Não, mas o espírito obsessor não é muito diferente da gente, não. Se você fosse encontrar com esse espírito obsessor quando ele estava encarnado, ele ia ser uma pessoa normal como a gente aqui, né? Com raras exceções. É claro que existem as raríssimas exceções, né? Existem os criminosos, né? Como existem os santos, os homens santos. Mas na grande parte, na maioria, os espíritos que nós chamamos assim a doutrina espírita chama de espíritos obsessores, são como nós, são espíritos que se equivocaram, né? Ou ainda estão equivocados e acham que o que ele está fazendo, às vezes, é até uma espécie de acerto de contas, né? Então, é importante que a gente trabalhe o medo. Outra coisa em relação ao medo, que é da mesma maneira que a mágoa e o ressentimento, ele pode criar uma energia em torno daquele medo. Então, se você tem tanto medo de alguma coisa, o que acontece? Você começa a só pensar naquilo, né? Você começa a vibrar em relação às coisas que você tem medo. Eu vou dar um exemplo prático aqui, mas bem simplório, né? Quem é que tem medo de barata aqui? Eu vou levantar o dedo, não tenho muito medo de barata, não tenho mais medo de tubarão, né? Mas assim, as pessoas que têm um medo exacerbado de barata, eu vou perguntar para vocês, se tivesse uma barata voadora aqui, ela ia para o colo de quem? De quem tem medo de barata. Então, assim, o medo atrai, né? A barata é coisa simples, mas o medo atrai, porque nós acabamos vibrando em relação a ele. Eu ouço muitas pessoas aí falando, eu tenho medo de ficar desempregado, né? Se você começar a ficar com medo do desemprego, o que vem na cabeça da pessoa? Desemprego. E atrai o quê? Desemprego. Se tiver medo de doença, o que vem o tempo todo na cabeça da pessoa? Né? A doença. E o que atrai? Doença, né? Então, a gente deve buscar enfrentar o medo, não porque a gente tem que ser corajoso o tempo todo, mas porque é uma maneira da gente se libertar e encarar esse nosso mergulho em si mesmo. Porque nós vamos encontrar, né? Nós vamos ter um pouco de medo daquilo que nós somos e vamos continuar tendo medo das coisas ao nosso redor, porque ainda nós não conhecemos direito, ainda não assimilamos tudo. O ser humano precisa assimilar as coisas, não é só conhecer, né? Conhecer, entender e assimilar. É necessário que a gente trabalhe o medo, né? Uma outra questão também, uma outra barreira a esse nosso autoconhecimento, a esse mergulho em si mesmo, né? É a barreira da rigidez, né? Devemos trabalhar a questão da rigidez. Eu contando, por exemplo, que eu estive em Fernando de Noronha para o meu amigo, e Fernando de Noronha é uma coisa interessante, né? Porque você mergulha e você vê tudo que é tipo de peixe,
tartarugas e coisas do tipo, né? Na beira da praia. E uma fauna marinha riquíssima, onde eu nunca vi igual. E eu estava conversando com um amigo meu que é pescador aqui em Salvador. Aí ele falou, poxa, que legal, eu vou para lá, vou levar meu arpão e... Eu falei, calma, isso é proibido. É proibido qualquer pessoa pescar lá em Fernando de Noronha, a não ser alguns pescadores credenciados, muito poucos lá da região. Aí ele falou, mas então eu não vou. Ué, para que eu vou mergulhar numa coisa bonita e tal, se eu não posso, né? É a cabeça de pescador, né? Aí eu falei para ele, rapaz, deixa de ser rígido, né? Porque nem tudo você precisa matar, levar para casa, vender, né? Você pode ter um ganho só de olhar. Então, a rigidez no ser humano é algo terrível. Com muita dificuldade, a gente resolve se transformar. Com muita dificuldade, a gente resolve dar um próximo passo. E muitas pessoas falam assim, não, é porque eu sou mesmo, eu sou assim, né? E tem uns que dizem que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser assim, né? E resolvem não mudar. Resolve não aceitar o mergulho. E se a gente não mudar, não vai acontecer nada, porque nós não viemos para o nosso planetinha azul, nós não reencarnamos aqui para sofrer, né? Também não reencarnamos para viver num parque de diversões. Nós reencarnamos aqui para evoluir, para se transformar, para mudar, para aprender. Se a gente não resolve mudar, né, as coisas não vão acontecer. Aliás, vai acontecer alguma coisa, sim. Porque a vida quer que você mude. Só existe eu acho interessante isso, só existe um dogma no Espiritismo. Evoluir sempre, tal é a lei. É o único dogma no Espiritismo. Então, evoluir é uma necessidade do espírito. Você pode até estar sendo enganado por você mesmo, né? Por uma estrutura psíquica, né, que chamamos de ego, e você está sendo enganado que você acha que está naquele mesmo caminho e não precisa mudar nada. Mas se você insiste muito em não se transformar, ser muito rígido, às vezes a vida vem e te dá uma ajuda. Não é uma rasteira, não, é uma ajuda, né? Essa ajuda pode vir em forma de doença, né? E aí a gente fica pensando que é porque Deus não gosta de mim, porque Deus não quer e tal, mas não é. É porque quando você é muito rígido, a vida está querendo que você mude, alguma coisa acaba quebrando, né? Alguma coisa dentro de você acaba envergando, e aí vem em forma de uma doença, quando a gente deveria ser mais flexível. Eu gosto muito dessa entrada e saída do aeroporto de Salvador. Aliás, hoje em dia, a única coisa bonita do aeroporto de Salvador continua sendo aqueles bambuzais, né? Mas vai melhorar, espero assim. E agora, vocês sabem, por exemplo, eu acho bonito aquele bambuzal, e é uma metáfora interessante, porque quando tem épocas de muito ventania, como está acontecendo por agora, o que acontece com aquelas árvores frondosas e rígidas, né? Elas acabam quebrando, né, no meio, algumas acabam sendo arrancadas pelas raízes. E o que acontece com o bambuzal, né? Ele enverga, e depois, quando a tempestade passa, ele volta ao seu estado original. Às vezes a gente pode pensar que ser flexível, né, não ser rígido é sinal de fraqueza. Não, não é, né? É um sinal de resistência do ser humano. A física chama isso de resiliência, que é a capacidade que certos materiais têm de, ao ser submetido em determinadas condições, ele sair da forma original dele para depois retornar. Busquemos a resiliência, né? Porque de vez em quando a vida vai nos testar, né? E é importante que
a gente seja resiliente para que a gente dê esse mergulho e se conheça melhor, porque se a gente começar a ver algumas coisas que a gente não gostou e diz, isso aqui então eu não vou trabalhar não, porque não é o meu momento. Às vezes, eu já ouvi muita gente falar isso, né? Não, isso aqui, eu sei que eu sou assim, mas eu não vou trabalhar não, que não é muito o meu momento agora, né? Mas é o momento. Se você chegou até ali, você começou a ver, né? É o momento de se trabalhar. É o momento da gente buscar. Eu sei que uma boa parte daqui estão fazendo isso, né? A gente podia estar vendo Sessão da Tarde, estar no cinema, Sessão da Tarde ou não, Eurocopa, né? Sei lá, coisas desse tipo. Mas não, estão aqui, né? Buscando se melhorar. Seja do ponto de vista da saúde física, seja do ponto de vista da saúde espiritual. E qualquer melhora deve ter o ponto de vista espiritual. Às vezes as pessoas vêm assim para mim, Sócrates, mas será que esse meu problema é espiritual? Eu digo A pessoa, pô, mas só que tudo para você é espiritual, né? Eu digo, não, é espiritual sim, porque é um problema do espírito. Não vamos confundir com questões de obsessão, de encosto, né? Não é isso, né? O problema de obsessão é um dos problemas que se pode ter em relação ao problema espiritual. Mas tudo na vida, ela segue em função do espírito. Então, qualquer problema que você tenha é um problema espiritual. Você resolvendo as questões do espírito, você resolve as outras, né? Então, quando a gente fala desse mergulho em si mesmo, é sair da superfície, da onde nós estamos, para mergulhar no nosso ser espiritual. Porque é ali que estão as verdades, né? Aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós devemos olhar, as nossas missões aqui na vida, as qualidades que ainda precisamos trabalhar, as qualidades que precisamos reconhecer em nós mesmos, né? Que já possuímos. Então, essa viagem dentro da gente que é importante. E quando a gente fala nessa viagem, é a viagem para o espírito, né? É claro que ainda temos a necessidade de reencarnar, senão não estaríamos mais aqui, né? Ainda vamos reencarnar inúmeras vezes, porque ainda precisamos da reencarnação. Ainda somos seres que necessitam estar reencarnados, né? Por exemplo, a gente, na reencarnação, a gente pode aprender a perdoar alguém que a gente não poderia perdoar se a gente não tivesse uma parede biológica, que é o corpo humano, que disfarça alguns sentimentos em relação ao outro, né? Porque, por exemplo, se você... de vez em quando eu pergunto isso, né? Não sei se vocês têm aquela pessoa que você olha assim e pensa, meu santo não bateu com dele, não tem isso? Né? E meu santo não bateu com dele. O que às vezes, não estou dizendo que é sempre, né? Mas o que às vezes isso pode sinalizar? Pode ser que você reconheceu aquele cidadão de uma outra vida, né? E por maneiras mediúnicas, né, o espírito reconhece o outro. E aí você reconhece, você sabe que aquilo ali não é coisa boa para você. Aí os outros falam, não, mas o cara é gente boa, né? Conversador, fala com todo mundo, tá? Como é que você não? Não, o meu santo não bateu com dele, né? O que acontece é você que não é santo, e o outro também não é lá, essas Coca-Cola todas, podem ter tido algum entrave em vidas anteriores. Estando nessa vida encarnado, pela força das circunstâncias, vai que é o colega seu de trabalho, um vizinho seu, por força das circunstâncias, vocês acabam tendo que morar juntos, viver juntos, trabalhar juntos, enfim, né? E aí pode surgir a possibilidade de trabalhar o perdão. Porque se fosse os dois desencarnados, os dois iam saber, né? E você me matou há 3 séculos atrás. Não, mas você roubou minha empresa há 2 séculos. E aí pronto, né?
Mas quando a gente está encarnado, a nossa memória em relação a essas coisas, elas são diluídas, né? Não que a gente não as tenha, porque é provado que se a gente fizer uma regressão, a gente se lembra de coisa, né? Por isso que a gente até não aconselha fazer, né? Mas é importante que a gente tenha esse tipo de percepção, né? Vamos buscar a flexibilidade, né? Uma outra questão também que a gente deve ter em mente para essa mudança, para esse mergulho em si mesmo, é a reatividade. A gente ser reativo é uma barreira. O que é ser reativo, né? É você fazer as coisas dependendo do que os outros façam a você, ou que a vida faz a você, né? Então, você ser reativo é você mais ou menos que ir pelo caminho daquela música. Eu gosto até da música, mas não acho que é uma boa dica, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu e tal. Às vezes, em determinados momentos da vida, deixa a vida levar mesmo, né? Mas qual é o propósito nosso de viver aqui? Cada um tem um propósito diferente, né? Cada um tem uma maneira diferente. Às vezes a gente fica esperando que as outras pessoas digam, né? O que a gente vai fazer. E isso é um perigo, porque às vezes a gente fica dependente dos outros. Tem pessoas que ficam dependentes de um padre, de um pastor, de um psicólogo, de um palestrante, alguém de um centro espírita, né? De um guru, né? Eu não estou dizendo que às vezes a gente precisa de uma orientação, de um coaching, né? De um terapeuta, de alguém que diga, de um facilitador. Claro, a gente precisa mesmo de ajuda, mas a gente não deve ser uma pessoa reativa, sobretudo em relação às coisas que a gente deve fazer. Algo do tipo, se fulano vier falar comigo, eu falo também, né? Entende? Se fulano vier, eu quero até perdoar, mas ele tem que dar o próximo passo. Mas por que você não dá o próximo passo? Uma vez eu estava falando sobre perdão num grupo de estudo no Espiritismo, aí uma menina falou, só que eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu tenho uma amiga minha que a gente brigou, né? E ficamos assim, muito tempo afastados, assim, e recentemente a gente acabou frequentando o mesmo local e tal. Agora, ela me contou mais ou menos o que a amiga dela fez para ela. Mas o que você acha? Quem é que deve dar o primeiro passo? Aí eu falei assim, vem cá, a sua amiga é espírita? Ela disse não. Aí eu falei, então você deve dar o primeiro passo. Ela, mas por quê? Porque você é espírita. Aí as pessoas devem dizer, mas Sócrates, espera aí, olha a responsabilidade. É isso mesmo. Quem tem uma semana de espiritismo, alguém tem menos de uma semana de espiritismo? Não, né? Então, quem tem uma semana de espiritismo já é o suficiente para comprometer toda a encarnação, né? Comprometer com essa atitude de proatividade em relação à vida, né? Se comprometer em relação à vida. Entender os processos que acontecem, né? E como a gente pode, quais são as atitudes que a gente deve ter em relação ao outro. Então, se você sabe que perdoar é necessário, né? Que essas coisas podem já ter vindo de vidas anteriores, que amar o próximo é um santo remédio, né? Que ajuda na nossa evolução e na nossa felicidade, por que você vai ficar esperando, né, que os outros deem o próximo passo? Sejamos nós a realizar isso. E um outro ponto, uma outra questão, uma outra barreira em relação a esse mergulho é a barreira do egoísmo. Essa, então, é uma barreira muito grande. Porque, assim, algumas pessoas chamam de ego inflado, né? Um tipo de barreira. Porque você imagina precisar mergulhar e você está numa boia, com aquelas boiazinhas de salva-vida, né? Você não consegue mergulhar, né? Você tem que tirar aquela coisa inflada dali para você poder mergulhar. Da mesma forma é o ego, né? O ego é um instrumento psíquico que permite o ser humano a
tomar decisões, a escolher as tarefas do dia a dia, a operar o seu dia a dia. Mas ele não é bom para as questões mais cruciais da vida. Então, a gente deve se desapegar do ego, entender que ele é um instrumento do espírito, ele não é o ser. O ego é um instrumento do espírito, né? Da mesma forma que no painel do carro, por exemplo, um automóvel, o volante, ele é um instrumento do carro todo, mas ele não é o carro todo, né? O painel, ele é um instrumento do carro, mas é claro que às vezes, de tanto a gente ficar só dirigindo e olhando o painel, a gente pode pensar que o painel do carro e o volante se torna o carro todo, mas o carro é um instrumento enorme. O espírito também, né? O ego, ele é apenas um instrumento. E, normalmente, se a gente se apega ao ego, a gente não consegue fazer esses movimentos tão importantes. Então, a gente precisa desinflar o ego para buscarmos esse mergulho de transformação. É o que o Espiritismo e várias outras doutrinas mostram e aconselham a gente. Deixar a vaidade de lado, o egocentrismo, né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele já descobriu há alguns séculos de que a Terra, de que o Sol, né, não gira em torno da Terra e nem o universo gira em torno da Terra, né? Que era uma teoria em voga, né? Até que Copérnico e Galileu Galilei e outros, em função de cálculos de instrumento, mostraram o contrário. Nós é que giramos em torno do Sol, o Sol gira em torno de uma galáxia e por aí vai, né? Mas, assim, de vez em quando, a gente esquece isso e acha que o universo gira em torno da gente, né? O ego nos faz essa pegadinha, pensa que tudo gira em torno da gente. E como é que a gente desinfla esse ego, né? Existe uma espécie de uma agulha que você vai lá, toca e ele vai, desincha. Existem algumas, né? Mas uma é mais tranquila, que é o exercício do amor e da caridade. Quando a gente trabalha o amor e a caridade, a gente vai desapegando o ego, porque o ego não entende disso. Quem entende disso é o espírito. É por isso que a maioria dos tratamentos dentro de uma casa espírita aborda esse assunto, né? Pede para que você se comprometa com algo que te leve a olhar para o outro, a olhar para o próximo, a trabalhar a sua caridade, né? Às vezes a caridade não é só ajuda física, não, mas é também ouvir uma pessoa que está sofrendo, um amigo seu, dar o ombro para algum amigo chorar, né? Estar atento às dores do outro, e aí o nosso ego vai deixando de lado e nós vamos conseguindo nos aprofundarmos. Quando a gente faz esse mergulho no ser mais profundo, nós começamos a cuidar da nossa alma, as doenças podem e tendem a desaparecer. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que chegaram doentes aqui e saíram sãs aqui, né, nesse centro espírita. E algumas delas me disseram, bendita doença, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu me curei mais da alma e era o que eu realmente estava precisando. Então eu desejo a vocês paz, amor, esperança e um mergulho maravilhoso no Espírito. Muita paz.